Capítulo 7. A resolução do tempo e os sussurros de Gaia. Guiados pelas palavras fragmentadas de Elara e pela intuição de Lyra, Kael avançou pela Câmara dos Ecos. O lugar era um pesadelo de paradoxos, onde memórias passadas e futuras se chocavam. Pontos luminosos de eco flutuavam no ar, fragmentos de conversas antigas, flashes de eventos que ainda não haviam acontecido. Lyra, com sua ressonância, tecia um campo de estabilidade ao redor deles, ajudando Kael a não se perder no emaranhado temporal. O desafio mais complexo, no entanto, veio quando chegaram ao centro da câmara. A ampulheta da memória flutuava em um pedestal de éter cintilante, mas estava envolta em uma névoa de tempo distorcido. Para alcançá-la, Kael precisava atravessar um círculo de ecos mais densos, que projetavam as memórias mais dolorosas e perturbadoras em sua mente. Imagens vívidas de sua solidão como órfão, de promessas quebradas, de momentos em que se sentiu completamente invisível, atacavam-no sem piedade. Não as reprima, Kael. A voz de Lyra ecoou em sua mente, enquanto ele sentia a marca em seu peito reagir violentamente às memórias. Deixe que elas fluam. Reconheça-as. Sua marca é o equilíbrio, não a anulação. Use a luz do oitavo sol para organizar esses ecos, não para suprimi-los. Kael respirou fundo, concentrando-se. Ele deixou as memórias o atingirem, permitindo-se sentir a dor e a tristeza. E então, ele focou a energia da marca. Em vez de lutar, ele a usou para envolver os ecos, não para eliminá-los, mas para reordená-los, para encaixá-los em seus devidos lugares no passado. A luz prateada de sua marca brilhou intensamente, e Kael sentiu como se estivesse tecendo o tempo, reparando os nós soltos na tapeçaria de sua própria história. Enquanto Kael se concentrava, Elara, o cronista, que havia seguido eles de perto, aproximou-se. Seus olhos, agora mais claros, focaram na ampulheta. Com um esforço imenso, ele ergueu uma mão trêmula e tocou a névoa de tempo distorcido, liberando um último e poderoso fluxo de energia violeta. A ordem, a memória, aqui, ele sussurrou, e a névoa ao redor da ampulheta se dissipou, revelando o artefato em toda sua glória. Era uma ampulheta de cristal, onde a areia dourada fluía em um ritmo perfeito. Kael estendeu a mão e tocou a ampulheta da memória. Uma onda de clareza o invadiu, e ele sentiu o tempo se realinhar. O fluxo da história, que antes era caótico, agora parecia ter um pulso firme e constante. O sol de Cronos, visível através do teto de cristal da câmara, parou de cintilar e reassumiu seu brilho violeta estável. Uma sensação de alívio varreu Kael. Conseguimos, Lyra! Kael exclamou, virando-se para o eremita. Lyra assentiu, um sorriso em seu rosto. Mas quando Kael olhou para Elara, o sorriso se desfez. O cronista, que havia usado suas últimas energias para ajudar, estava desvanecendo. Seu corpo de cristal começou a se fragmentar em partículas de luz, seus olhos fixos em Kael com uma expressão de paz e gratidão. Obrigado, ó oitavo brilho, Elara sussurrou, sua voz se tornando um eco. O tempo está completo para mim. E então, com o último brilho de luz violeta, ele se desfez completamente, desaparecendo no ar como se nunca tivesse existido. Kael sentiu uma pontada de tristeza, a perda de um aliado, mesmo que breve. A ampulheta de Cronos agora estava firmemente ancorada em seu peito, ao lado do véu de Umbra, sua luz dourada complementando o brilho prateado da marca. O tempo em Áurea parecia estabilizado. No entanto, a calma foi efêmera. No momento em que a ampulheta se fixou em Kael, uma nova onda de desespero atingiu o jovem, um sussurro de agonia que vinha da própria terra. Lyra caiu de joelhos, as mãos apertando o chão. Não, não pode ser, Lyra murmurou, seus olhos fixos no chão. Kael sentiu um tremor profundo. Não era um terremoto, mas uma vibração de dor. Ele olhou pela abertura da caverna, para o mundo lá fora. O sol de Gaia, outrora um orbe dourado e pulsante, agora parecia fraco e esmaecido. As vastas planícies de Veridia, antes verdes e exuberantes, começavam a se transformar. A grama secava e se desintegrava em pó sob o vento. Árvores retorciam-se e rachavam, suas folhas se pulverizando. A vida, a própria essência do sol de Gaia, estava definhando rapidamente. A antimagia havia encontrado um novo alvo, e a corrida contra o tempo estava longe de terminar.
A perda de Elara pesava, mas a urgência da nova ameaça não lhes permitia luto. A sobrevivência de Áurea dependia deles. O pó esverdeado que se erguia das planícies de Veridia era um testemunho mudo da nova catástrofe. A visão do sol de Gaia esmaecendo no céu, perdendo seu tom dourado vibrante para um cinza doentio, atingiu Kael com uma força brutal. A dor da perda de Elara, antes uma pontada de tristeza, agora se transformava em uma onda esmagadora de culpa. É minha culpa, Kael sussurrou, a voz embargada. Ele olhou para a ampulheta de Cronos, que agora pulsava em seu peito com a luz dourada do tempo restaurado. Elara se foi por minha causa. Usei a magia dele, e ele se consumiu. Eu não consegui salvá-lo. Lyra se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro de Kael. Não, Kael. A morte de Elara não foi sua culpa. Ele dedicou sua vida a Cronos e à Ordem. Ele escolheu usar suas últimas energias para ajudá-lo a acessar a ampulheta. Era o destino dele, e ele encontrou a paz ao cumprir sua parte. Mas as palavras de Lyra, embora sábias, não conseguiam dissipar a nuvem de remorso que envolvia Kael. Ele sentia o peso da responsabilidade, não apenas por Elara, mas por tudo o que estava acontecendo em Áurea. Sua marca, o oitavo sol, era um poder imenso, mas também um fardo. Ele estava restaurando sóis, sim, mas a cada vitória, parecia que a antimagia se tornava mais forte, mais virulenta, levando consigo uma parte de Áurea e, agora, vidas. A sensação do solo tremendo sob seus pés o tirou de seus pensamentos sombrios. Eram tremores leves a princípio, mas logo se tornaram mais intensos, como soluços de uma terra agonizante. Rachaduras se abriam no chão, e o cheiro de terra ressecada e morte permeava o ar. O sol de Gaia está se definhando rapidamente, Lyra alertou, seu olhar sério. A antimagia está atacando a própria vitalidade de Áurea. Ela busca o vazio, a estagnação. Se perdermos Gaia, o mundo se tornará um deserto estéril. Não haverá mais vida para a escuridão consumir. Kael levantou-se, a culpa ainda corroendo-o, mas a urgência da situação o impulsionava. Ele não podia se dar ao luxo de se afundar no remorso agora. Havia um mundo para salvar, e a cada sol que se apagava, a tarefa se tornava mais desesperadora. Para onde vamos? Kael perguntou, sua voz ainda um pouco trêmula. Para o coração de Veridia, Lyra respondeu, apontando para o oeste, onde as outrora vastas florestas pareciam agora um emaranhado de galhos secos. É lá que reside a raiz de Gaia, o artefato que âncora a vida de Áurea. Mas a jornada será perigosa. A Terra não está apenas morrendo, ela está reagindo à sua morte. Criaturas da natureza, outrora pacíficas, podem se tornar hostis, distorcidas pela dor de Gaia. Kael sentiu a energia da raiz de Gaia através de sua marca, um pulso fraco de vida, mas que clamava por ajuda. Ele olhou para o horizonte, para as terras que outrora foram o berço da vida, agora morrendo sob um sol pálido. A culpa pela morte de Elara o atormentava, mas também servia como um lembrete cruel do que estava em jogo. Ele não podia falhar novamente. A vida de Áurea dependia disso. Capítulo 8. As raízes de Veridia e o teste de vida. A jornada de Kael e Lyra para Veridia foi um mergulho em um pesadelo desolador. As outrora exuberantes florestas, berço de vida e verdor sob o sol de Gaia, haviam se transformado em um cemitério retorcido de troncos cinzentos e galhos esqueléticos. O solo rachava sob seus pés, exalando um cheiro de decadência. O sol de Gaia, no alto, era um orbe pálido e doente, sua luz dourada quase inexistente, e seus raios pareciam sugar a pouca vida que restava. A culpa pela perda de Elara pesava em Kael como uma âncora, mas a visão da destruição de Veridia transformava essa culpa em uma determinação férrea. Ele não podia falhar novamente. A marca em seu peito, com o véu de Umbra estabilizando as sombras e a ampulheta de Cronos garantindo a estabilidade temporal em sua mente, pulsava com uma energia nova e complexa. Ele sentia a dor da terra, um lamento silencioso que ecoava a cada passo. Os desafios ambientais não demoraram a surgir. O chão se abria em fissuras inesperadas, e ventos uivantes levantavam nuvens de pó estéril que cegavam e sufocavam. Mais perigoso, porém, eram as criaturas. Coelhos e veados, que antes pastavam pacificamente,
Agora eram aberrações esqueléticas com olhos injetados de vermelhidão, agressivos e desesperados. Árvores retorcidas, animadas pela antimagia, estendiam galhos como garras, tentando prender e drenar a pouca vida que Kael e Lyra ainda possuíam. Em um momento, enquanto atravessavam um campo de flores murchas, uma gigantesca raiz emergiu do solo rachado, serpentinado em direção a Kael como uma serpente faminta. Não era uma raiz comum, ela pulsava com uma energia escura, corrompida. Lyra puxou Kael para trás. A antimagia se alimenta da dor de Gaia. Ela distorce a própria essência da vida. Kael olhou para a raiz e, através da sua marca, sentiu a agonia da planta, a essência vital retorcida em algo monstruoso. Ele se lembrou das palavras de Lyra sobre o poder do oitavo sol ser de equilíbrio e harmonia, não destruição. Com o véu de Umbra, ele compreendia as sombras. Com a ampulheta de Cronos, ele podia sentir a ordem do tempo. Agora, ele precisava aplicar esses princípios à vida. Ele ergueu as mãos, e a luz prateada de sua marca fluiu. Desta vez, não foi uma onda de ressonância contra uma ilusão, mas um fluxo mais gentil, mais direcionado. Kael concentrou-se na raiz corrompida, imaginando a vida pulsando nela antes da doença. Ele invocou a essência de Cronos que havia dominado, buscando o momento em que a raiz estava saudável, e a energia de Umbra para transmutar sua corrupção. A luz de Kael não atacou a raiz, mas a envolveu, enviando um pulso de ordem e um vislumbre de sua vitalidade original. A raiz gigante tremeu, seus movimentos frenéticos diminuindo. As marcas escuras em sua superfície recuaram, e por um instante, um verde pálido pareceu tentar retornar aos seus tecidos. Ela não se tornou totalmente saudável, mas a agressão cessou, e ela se retraiu, caindo de volta ao solo com um gemido abafado. Kael ofegava, o esforço drenando-o, mas uma nova compreensão se acendeu em seus olhos. Ele havia restaurado uma porção da vida, não através da força, mas através da conexão e do equilíbrio. Sua marca não era um poder único para cada sol, mas a capacidade de harmonizar todos eles, de restaurar o que a antimagia desfazia. Você viu, Kael, Lyra disse, seus olhos brilhando com orgulho. Sua marca não é uma fonte de magia como os sóis, mas a chave para restaurar o fluxo da magia em Áurea. Você não apenas cura, você reequilibra. Continuaram a avançar, Kael mais confiante em seu poder, usando em pequenas doses para acalmar criaturas corrompidas ou para infundir um pálido sopro de vida em plantas moribundas, abrindo caminho. A jornada para a raiz de Gaia era um teste de vida e morte, e Kael estava começando a aprender a reescrever o próprio destino de Áurea, uma semente de esperança por vez, nas terras desoladas de Veridia. A cada passo mais fundo em Veridia, o cenário se tornava mais desolador, mas também mais familiar à marca de Kael. Ele sentia a agonia do solo, a desidratação das folhas, o desespero das criaturas que se contorciam sob o efeito da antimagia. Lyra, ao seu lado, era um pilar de calma, seus olhos antigos observando Kael com uma mistura de preocupação e admiração. A jornada os levou a um antigo bosque de carvalhos, que antes deveria ter sido grandioso, mas agora era apenas uma coleção de esqueletos retorcidos. No centro, um carvalho milenar, maior que todos os outros, parecia resistir à morte, suas últimas folhas marrons agarradas aos galhos. A marca em Kael pulsou violentamente ao se aproximar. Era ali. A raiz de Gaia estava profundamente conectada àquela árvore. À medida que se aproximavam do carvalho, o chão ao redor da árvore começou a rachar com mais intensidade. Do subsolo emergiram figuras distorcidas, não mais as criaturas de antes, mas raízes e cipós animados pela antimagia, serpenteando e se retorcendo como uma massa faminta, com espinhos afiados brotando de sua superfície. Eram os guardiões corrompidos da raiz, impulsionados pela força que consumia Gaia. Eles se alimentam da vida, Kael, alertou Lyra, recuando ligeiramente. Eles vão tentar drená-lo. Kael sentiu o horror gelado da criatura de Morven retornando, mas agora ele tinha uma compreensão mais profunda. Ele não podia lutar contra a antimagia com pura força, mas com equilíbrio. A marca em seu peito ardia, o véu de Umbro conectando a essência da sombra e a ampulheta de Cronos estabilizando o fluxo do tempo em sua mente. Ele sabia que precisava trazer vida de volta, mesmo que fosse em pequenas quantidades. Erguendo as mãos, Kael concentrou a energia da marca. A luz prateada fluiu, mas desta vez,
ele a direcionou para uma pequena semente de flor caída ao chão, perto de seus pés. Não era uma luz explosiva, mas um pulso suave e constante de energia vital. A semente tremeu, e para o espanto de Kael, um pequeno broto verde pálido começou a emergir do solo rachado. As raízes corrompidas da antimagia rosnaram, avançando, atraídas pela nova vida. Kael não recuou. Ele estendeu o broto, sentindo a conexão entre a vida recém-nascida e a marca em seu peito. E então, ele impulsionou a energia para o chão. O que aconteceu em seguida foi extraordinário. A pequena planta verde não apenas cresceu, mas espalhou sua vitalidade. Da pequena flor, uma onda de energia verde translúcida se expandiu rapidamente, como uma mancha de tinta em um lençol seco. Ela tocou a grama ressecada ao redor, e em um instante, a grama moribunda recuperou uma parte de seu verdor. A onda se espalhou, transmitindo-se de uma planta para outra, como se a vida de Kael fosse contagiosa. Em minutos, um pequeno círculo de vegetação pálida, mas viva, surgiu no centro do bosque de carvalhos. As raízes corrompidas pararam seu avanço, guinchando de dor e repulsa. A luz suave da vida que Kael gerava era tóxica para a antimagia, forçando-a a recuar. O próprio carvalho milenar, envolto pela onda de vida, pareceu vibrar. Uma folha, pequena e verde esmeralda, brotou em um de seus galhos ressequidos. Kael ofegava, mas um sorriso exausto surgiu em seu rosto. Ele não havia curado toda a floresta, mas havia criado um oásis. Ele havia provado o poder de sua marca, não apenas para consertar, mas para regenerar, para transmitir a própria essência da vida. Você não apenas restaurou, Kael, Lyra disse, sua voz cheia de um orgulho quase palpável. Você despertou. Você reintroduziu a vida na própria teia. As raízes de Veridia sentem seu toque. Com a antimagia recuando e o carvalho milenar respondendo, Kael sabia que a raiz de Gaia estava ali, clamando por sua plena restauração. O teste de vida havia sido passado, e a esperança de Áurea, embora frágil, acabará de criar um novo broto em meio à desolação. Capítulo 9. O renascimento de Gaia e a fúria de Pyrrhus. A visão do carvalho milenar de Veridia, agora adornado com um brilho pálido de folhas verdes e vitalidade renovada, encheu Kael de uma esperança que há muito não sentia. Com a raiz de Gaia em seu peito, harmonizada sua marca, a essência da vida em Áurea começava a se estabilizar. Pequenos brotos surgiam nas planícies, e até mesmo algumas das criaturas corrompidas pareciam menos agressivas, a antimagia recuando de suas formas. A dor incessante em Kael diminuiu, e a culpa pela morte de Elara, embora ainda presente, não o sufocava mais como antes. Ele havia trazido vida de volta. Áurea se lembra de Gaia novamente, Lyra murmurou, seus olhos fechados em um momento de profunda contemplação. É uma lenta recuperação, mas a semente foi plantada. Com a missão em Veridia concluída, Kael sentiu um forte desejo de retornar a Eldoria. Talvez agora que ele estava ajudando a restaurar os sóis, as coisas estivessem melhorando em sua cidade natal. A ideia de um lugar seguro, de um breve descanso das provações, era um bálsamo para sua alma exausta. Enquanto deixavam as bordas de Veridia, o sol de éter parecia ligeiramente mais brilhante, um sinal de que seus esforços estavam surtindo efeito. A esperança florescia no peito de Kael. No entanto, essa sensação foi abruptamente interrompida. Na trilha à frente, uma figura solitária tropeçava em sua direção. Era uma jovem, vestida com mantos de seda bordados com símbolos elementais de fogo, típicos dos magos de Pyrrhus, mas seu andar era incerto, seus olhos arregalados e vazios. Ela parecia ter a idade de Kael, talvez um pouco mais velha, e não emitia nenhuma aura mágica aparente. Ajuda, ela sussurrou, a voz rouca, quase sem fôlego, ao cair de joelhos diante deles. O sol de Pyrrhus. Ele está doente. Meu povo. Eles estão queimando. Kael e Lyra se aproximaram rapidamente. O que aconteceu? Kael perguntou, sentindo a urgência em suas palavras. Era uma cerimônia de Pyrrhus, a garota começou, sua voz tremendo. Para honrar a chama eterna. Mas então, o sol, ele piscou. E não era um piscar de vida, mas de dor. As chamas, elas perderam o controle. O fogo sagrado se tornou selvagem. Minha torre, meus estudos, tudo se desfez em cinzas. Ela estendeu a mão,
revelando pequenas bolhas e queimaduras que mostravam a proximidade do desastre. Eu sou Serafina, e o sol de Pyrrhus está furioso. Antes que Lyra pudesse responder, o chão sob seus pés tremeu com uma violência que Cael nunca havia sentido. Um rugido distante, mas inconfundível, irrompeu do leste. Era o som de uma erupção vulcânica. Cael e Lyra viraram-se a tempo de ver uma coluna maciça de fumaça e cinzas elevando-se no horizonte, tingida de um vermelho sangue sinistro. O sol de Pyrrhus, que flutuava sobre as terras vulcânicas de Ignis, começou a piscar descontroladamente no céu. Seu brilho vermelho-ferro aumentava e diminuía de forma caótica, e grandes labaredas, como línguas de fogo enlouquecidas, começaram a se espalhar por toda a Áurea, sem distinção. Pequenas árvores pegavam fogo espontaneamente, e riachos antes calmos evaporavam em nuvens de vapor. O ar ficou espesso com o cheiro de fumaça e enxofre. A antimagia está agora no coração de Pyrrhus, Lyra exclamou, sua voz tensa. Ela se alimenta da ira e da destruição, da paixão descontrolada. As chamas eternas estão se tornando um inferno. A esperança do retorno para a casa de Cael se desfez em cinzas. A promessa de descanso evaporou com o calor crescente. Serafina, a jovem maga, estava certa. O sol de Pyrrhus estava furioso, e sua fúria ameaçava consumir tudo. A jornada deles estava longe de terminar. A vida em Veridia havia sido restaurada, mas agora a própria Áurea parecia estar pegando fogo. A fumaça espessa do leste engoliu o sol de éter, tingindo o céu com um tom opressor de vermelho e cinza. O calor, antes apenas um prenúncio, agora era uma fornalha, e a cada tremor do solo, Cael sentia a terra de Áurea gemer sob o peso da nova calamidade. A esperança recém-encontrada com a restauração de Gaia murchava diante da fúria implacável de Pyrrhus. Serafina, a jovem maga, estava de pé ao lado deles, os olhos arregalados, a face pálida refletindo as chamas distantes. As montanhas de Ignis eram o coração de nossa magia, Serafina sussurrou, a voz quase inaudível contra o rugido crescente das erupções. Sempre houve fogo, sim, mas era um fogo controlado, um presente do sol de Pyrrhus. Agora é pura destruição. Ela olhou para Cael, seus olhos desesperados. Minha família, minha torre de estudos, todos ficaram para trás. Cael sentiu o peso da nova dor da jovem. Ele compreendia a perda, a impotência, a culpa, que havia diminuído em Veridia, ameaçava retornar, sufocante. Lyra, contudo, tocou o ombro de Cael. Não há tempo para o luto agora, Cael. O fogo da antimagia não espera. A marca no peito de Cael ardia com uma intensidade diferente, um calor que não era o de Pyrrhus, mas o de seu próprio poder tentando se alinhar com a nova ameaça. Ele sentia a paixão inata do sol de Pyrrhus, que agora estava distorcida em fúria cega. A antimagia não estava apenas apagando sóis, ela estava corrompendo a essência de seus poderes, transformando a transmutação em trevas, o tempo em caos, a vida em definhamento, e agora, a energia em destruição descontrolada. O chão voltou a tremer com violência, e uma nova erupção, ainda mais próxima, ecoou. O sol de Pyrrhus no céu pulsava errática, enviando ondas de calor que distorciam o ar. Lyra apontou para o leste, onde a escuridão da fumaça se misturava com o brilho laranja do magma. Precisamos chegar às terras queimadas de Ignis, Lyra declarou, sua voz firme. É lá que a chama eterna de Pyrrhus está oculta, o artefato que mantém a fúria sob controle. Serafina engasgou. As terras queimadas. Ninguém sobrevive lá agora. O ar é tóxico, o chão é lava. Minha magia. Eu não sinto nada. Eu sou uma maga, mas sou inútil sem o poder do meu sol. A frustração e o desespero na voz de Serafina eram palpáveis. Cael olhou para ela. Ela era uma maga sem magia, uma guardiã de Pyrrhus sem seu sol. Um espelho de sua própria impotência inicial. Mas Cael sentiu o calor da raiz de Gaia em seu peito, o véu de Umbra, a ampulheta de Cronos. Ele tinha esses poderes agora. E ele tinha Lyra. Nós não vamos sozinhos, Serafina, Cael disse, sua voz mais firme do que ele esperava. Você conhece as terras queimadas. Você sabe mais sobre a chama eterna do que nós.
Precisamos da sua orientação. Ele estendeu a mão para ela, não em um gesto de piedade, mas de reconhecimento de sua importância. Você não é inútil. Ninguém é inútil na luta contra isso. Serafina olhou para a mão estendida de Kael, depois para a marca prateada em seu peito, que pulsava com uma determinação silenciosa. A luz, mesmo em meio à escuridão e ao calor infernal, era um farol. Com um aceno hesitante, ela aceitou sua mão, um pacto silencioso formado sob o céu de fogo. A esperança do retorno para casa havia se desfeito, mas uma nova aliança havia sido forjada. As terras queimadas de Ignis os aguardavam, um inferno de chamas e fúria. E ali, Kael, Lyra e Serafina enfrentariam o próximo teste de Áurea, e a fúria do sol de Pyrrhus.